que bom ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz, que já está na 4ª temporada. Bom, esse é o episódio de número 11 e a convidada desse episódio é a Viviane Ferreira Santiago. A Viviane, ela é professora, jornalista e autora de 7 livros. Pois é. Neste episódio, ela vai apresentar o livro Por Amor Eu Te Benzo, Eu Te Curo, Eu Te Livro, As Benzedeiras de São Paulo. Bom, esse livro foi lançado pela Telucaso Edições e pela editora Alcaçuz. Bom, o livro é um romance híbrido, porque apesar dele ter uma parte ficcional, ele também tem uma pesquisa de campo, uma pesquisa jornalística sobre as benzedeiras de São Paulo. E, de certa forma, o livro tem um viés pessoal, porque a bisavó da Viviane era benzedeira. Então, né, forte. Imagina o resgate de história e de memória tem nas páginas desse livro. Bom, eu não vou me alongar e eu vou deixar a autora apresentar o livro dela. Então, fique agora com o episódio 11 da temporada 4 do Eu Que Fiz, com a Viviane Ferreira Santiago, falando do livro Por Amor Eu Te Benzo, Eu Te Curo, Eu Te Livro, As Benzedeiras de São Paulo. Apresente seu livro. Eu venho hoje, através do convite do portal e canal Revoluta, falar um pouco do meu trabalho, o meu último trabalho adulto, sendo mais clara, e que é este aqui, Por Amor Eu Te Benzo, Eu Te Curo, Eu Te Livro, As Benzedeiras de São Paulo. Ele é um livro de 2021, saiu pela editora Telucaso, em coedição com a Alcaçuz. É um livro que recebeu, em 2020, do edital PROAC daqui de São Paulo, o incentivo da produção e publicação para livros com temáticas sobre o patrimônio material e imaterial do estado de São Paulo. Ele é um romance. Ele é catalogado como um romance, mas ele é um livro híbrido, pois ele mescla a ficção com a pesquisa de campo histórica e jornalística sobre as benzedeiras e o seu ofício. Ele é um livro impresso que também acompanha uma cartilha. Na cartilha é reproduzido receitas que foram passadas pelas próprias benzedeiras no decorrer da pesquisa de campo. É um livro muito bonito e, modéstia à parte, foi produzido com muito carinho e muito zelo pela editora, pelo André Condo, meu editor, e pela minha editora Lília Araújo. E eu vou falar mais um pouco dele para vocês no decorrer dessa entrevista. Espero que gostem. Qual foi a inspiração para o livro? A minha inspiração para a produção do livro As Benzedeiras de São Paulo, Por Amor Eu Te Benzo, Eu Te Curo, Eu Te Livro, eu tenho o costume já de trabalhar sobre demanda de editais. Eu tenho produzido dessa maneira há alguns anos. Também produzo de forma livre, mas também tenho acompanhado alguns editais que já determinam e direcionam o viés que o livro vai ser trabalhado. Então, eu já tinha a temática principal, que seria o patrimônio histórico do estado de São Paulo. Eu defini que trabalharia com a produção do livro das benzedeiras, da vertente das benzedeiras, por ser um assunto que me interessa muito no campo de pesquisa jornalística, e também por questões pessoais. A minha avó, a minha bisavó, ela era benzedeira, e no decorrer da minha infância eu muito ouvi falar sobre todo esse processo. E já na fase adulta eu tive interesse em conhecer um pouco mais e iniciei uma pesquisa de campo a respeito. A minha formação é em jornalismo, então isso acaba facilitando um pouco para mim ter esse tipo de direcionamento. Ele não vem de uma inspiração brusca, mas ele vem de uma pesquisa que eu decidi remontá-la para trazer um livro que pudesse ser técnico e ao mesmo tempo fictício, pois eu receava que um livro totalmente técnico não chegasse ao alcance de
não de todos, mas da parcela de leitores que eu gostaria para essa obra. Então eu decidi mesclar com a ficção e acabei tendo um resultado bem positivo sobre isso. A inspiração, ela é uma pesquisa, ela não vem necessariamente de algo tão próximo ou intuitivo. É um trabalho já que eu tenho feito a pesquisa desde 2018, então não posso dizer necessariamente que foi uma inspiração, mas talvez um trabalho de campo. Como foi a escolha do título? Sobre a escolha do título do livro, Por amor eu te benzo, eu te curo, eu te livro, é uma frase de uma das rezas muito comuns diante do ofício das benzedeiras. Muitas delas usam essa frase para benzer crianças. E ela representa muito do que é todo esse trabalho de benzer e abençoar o outro, que é feito sempre por amor. O trabalho não é remunerado das benzedeiras. Elas dedicam a vida, o dia, as horas do dia, às vezes da semana, os finais de semana, para benzer, para abençoar as outras pessoas, e isso é feito de modo gratuito. Então, a frase que elas mesmas propagam durante as suas rezas, ela reflete muito o que é o ofício. Então, eu achei muito concedente colocá-la como o título do livro. Por amor eu te benzo, eu te curo, eu te livro. Retrata bem o que é a essência das benzedeiras de São Paulo. Você tem alguma experiência pessoal com benzedeiras? A minha experiência pessoal com as benzedeiras é, como eu disse anteriormente, eu tenho na minha herança genética o ofício do benzimento através da minha bisavó. E, na verdade, isso sempre é repassado. A minha avó, que apesar de não ter direcionado a sua vida para o benzimento, ela, de certo modo, sempre nos benzeu quando nos via. A questão de dar a bênção, a minha avó fazia alguns sinais na minha testa e, de certo modo, eu entendia que aquilo era um benzimento. A minha mãe me contando sobre a sua avó que benzia e como ela fazia com as ervas e como ela manipulava as ervas sobre a face e sobre o peito para abençoar. É um contato pessoal que eu tenho que transcende a geração, mas que está muito próximo ainda. Afinal de contas, né, somos fruto daquilo que nos antecede. Como foi o processo de mapeamento das benzedeiras de São Paulo? O mapeamento das benzedeiras de São Paulo ele foi feito através de um processo de pesquisa de campo, pois já não é mais tão frequente o ofício ser realizado como antes. Antes, onde se ouvia falar de uma benzedeira em determinada região, e isso fazia se tornar um tanto mais fácil a proposta de encontrá-las. Hoje em dia já não é mais tão recorrente, elas não estão em tantos lugares assim, mas ainda é frequente, você consegue encontrar benzedeiras por toda a parte de São Paulo. E eu precisei fazer uma pesquisa de campo para isso. Aqui na minha cidade eu encontrei 2 benzedeiras que acabaram me direcionando a outras, de outras localidades aqui de São Paulo. Esse mapeamento ele não foi feito de maneira completa, devido à pandemia que foi instalada diante da produção do livro. O contato presencial foi bem restrito, então eu acabei tendo que fazer algumas entrevistas por telefone, WhatsApp. E tá indo também até ela se tornou um pouco difícil para poder preservá-las, me preservar também. Então a pesquisa ela acabou ficando um tanto mais restrita do que eu gostaria que ela tivesse. Ela não teve todo o alcance que ela poderia ter, mas resumindo, as benzedeiras que foram entrevistadas para a produção do livro, elas retratam bem em comunhão o que se encontra nas outras benzedeiras. Apesar de serem de religiões distintas e muitas vezes culturas distintas, elas
reproduziram bem o que eu gostaria de ter trazido para o livro. Como foi a escolha de Thales, o personagem que protagoniza a história? A escolha do Thales como personagem central que guia a narrativa do livro, ele nasce através de uma conversa que eu estava tendo com um amigo, e eu disse que estava produzindo um livro sobre as benzedeiras de São Paulo, e ele me disse que quando criança ele fora levado pela mãe para diversas benzedeiras para cuidar de problemas de saúde que ele tinha e de suas experiências com isso. E quando ele contou e ele falou de forma tão pessoal e era tão bonito escutar, que eu me baseei nisso. Falei assim, poxa, acho que tá aí o personagem que vai narrar a história. Então o Thales, ele é baseado num amigo das letras também, que quando criança precisou ser levado para os cuidados das benzedeiras, e ele me narrando sobre os cuidados que foram lhe oferecidos, surgiu o personagem Thales. O livro mistura romance e pesquisa jornalística. Como você chegou nesse formato? O formato do livro, que, como eu disse anteriormente, é um livro híbrido, pois ele mescla a ficção com o teor jornalístico, esse formato ele nasce da necessidade de se ser assim. O edital requeria de mim que o livro trouxesse todo o processo histórico, o processo documental. Então eu precisava, de certo modo, colocar a parte jornalística, o conteúdo histórico e todas essas pontuações no livro. E mesclar com a narrativa fictícia foi para não tornar esse processo cansativo e exclusivo, porque talvez ele não tivesse total abrangência ao público leitor se ele fosse totalmente técnico. Já uma narrativa fictícia, ele acaba introduzindo o leitor iniciante ou o leitor que não se interessa por livros técnicos numa narrativa fictícia que acaba envolvendo, e de outra forma ele insere ele na parte técnica sem deixar isso que isso se torne uma coisa cansativa, uma coisa chata de estudo. Não que o estudo seja chato, mas algumas pessoas talvez não tenham esse gosto apurado. Esse tipo de pesquisa, sem dúvidas, rende um material farto. Algo ficou de fora? Então, quando se pensa sobre o que pode ter ficado de fora do livro, quando em pesquisa, quanto em material histórico e relato, com certeza uma profundidade e finitude de coisas ficaram por fora do livro, pois é uma vertente histórica de muitos anos. Nasce junto com o Brasil o ofício das benzedeiras. Então, com certeza muita coisa ficou de fora. Talvez ele seja um livro introdutório ao saber das benzedeiras, mas não um livro completo. Ele pode vir a aguçar um leitor a querer saber mais. Ele traz informações básicas, concisas e muita coisa bacana também sobre o ofício, mas existem muitas coisas, talvez porque sejam muitos segmentos, né? O benzimento em si, ele não é só uma vertente, como muitas pessoas pensam, católica. Existem benzimentos que vêm da religião da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, cada qual com a sua vertente e com seu viés um tanto diferenciado. Então, para explanar sobre tantos rumos, seria preciso realmente um estudo muito mais apurado. O livro é fruto de um prêmio recebido do governo do estado de São Paulo. Fale um pouco sobre isso. O livro ele é fruto da premiação PROAC, que é dada anualmente para escritores do estado que comprovem residência há mais de 2 anos. Você envia um projeto para eles de 20 páginas em média, e se, através de uma seleção, de uma comissão que faz a seleção dos projetos, se o seu projeto receber uma nota que o coloque em evidência, você recebe uma verba, e através dessa verba ela viabiliza que você escreva e também produza, imprima os exemplares
e em contrapartida você oferece livros impressos e também outros benefícios à sociedade em geral, para que o prazer da leitura, para que a leitura seja introduzida na sociedade em um todo. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? O livro As Benzedeiras de São Paulo ele foi concebido em um ano. É o prazo que o edital, a premiação te dá um ano para que você inicie o processo de escrita, finalize e que o livro esteja impresso, já com todas as contrapartidas oferecidas em projeto à sociedade, que no meu caso foi visitar escolas e fazer doações e palestras sobre a temática do livro e sobre o livro, sobre a leitura, sobre o que é a escrita feminina no estado. E é isso, o processo foi de 12 meses. Alguma curiosidade ou dificuldade durante o processo de pesquisa e escrita do livro? Alguma curiosidade sobre o processo de produção do livro? Vamos ver, sempre tem, né? Acontecem inúmeras coisas, principalmente comigo. Sempre durante as produções dos livros acontecem coisas bacanas, inusitadas, inesperadas comigo. Neste em especial foi... Todas as benzedeiras que eu ia, eu era benzida. E eu cheguei a ser benzida 2 vezes no mesmo dia. Isso fez muito bem pra mim, aliás, né? Imagina você sair com a bênção 2 vezes num dia só. E eu já saí até feliz quando eu ia fazer as pesquisas de campo e as entrevistas, porque eu já esperava o benzimento. E ele era oferecido. Na maioria das vezes eu fazia as perguntas e, como são pessoas muito intuitivas e sensitivas, elas falavam, você aceita que eu benza você? E eu já tinha saído de casa nesse propósito também, então foi muito bacana. Quem fez a arte gráfica? A arte gráfica do livro ela foi toda feita pela Lília Araújo, que ela é editora da Alcaçuz e também trabalha com a Telucaso Edições. É uma artista de primeiro nível. Ela fez todo o projeto, ela fez a capa e essa capa foi amor à primeira vista, é algo muito bonito. É uma das capas mais bonitas que eu considero dos meus trabalhos. E Lília é talentosíssima, além de ser uma pessoa generosa e gentil. É uma artista que vale muito a pena conhecer e eu sugiro que vocês pesquisem sobre ela. Está no mercado também há um tempo, também é escritora e tem feito trabalhos maravilhosos. Como foi o seu contato com a literatura? O meu primeiro contato com a literatura, o primeiro livro que eu li, o meu primeiro contato com a literatura, ele veio de maneira oral, porque eu ainda era muito pequena e a minha mãe... Eu venho de uma família onde o meu pai e minha mãe eram semi-analfabetos. Hoje não mais, eles se aprimoraram. Mas antes, ainda na minha infância, minha mãe me contava histórias que ela ouvia. E ela me contou a história de Vidas Secas, de Graciliano. Ela me contou esse livro de maneira oral. Então, o primeiro contato que eu tive com a literatura, ela não foi feita através da leitura. E então, eu considero ainda que tenha sido o primeiro livro que eu li, porque foi a minha alma leu, de certa maneira. Depois deste livro, o livro que eu peguei mesmo em mãos para ler é um livro que se chamava O Feijão e o Sonho, que ele era da coleção Vagalume. É um livro que eu gosto muito, tenho até hoje na minha estante. Qual o seu livro de cabeceira? E vamos lá, o meu livro de cabeceira. O meu livro de cabeceira atual, o livro que eu estou lendo agora é Tudo é Rio, de Carla Madeira. E eu não tenho um livro fixo na minha cabeceira, porque eu gosto de inúmeros livros. Eu também tenho outros livros que estou lendo e relendo, então se eu falar que eu tenho um só na minha cabeceira, eu tô mentindo, são vários. Agora, o que eu estou lendo atualmente é este livro, de Carla Madeira, Tudo é Rio. Qual o seu calo literário? Qual o seu calo literário? O livro que eu nunca consegui terminar de ler
Olha, eu penso assim, que o livro que eu não consegui terminar de ler pode ser o livro que alguém mais gostou na vida. Então, quando eu não tenho nada de bom para falar de um livro, ou quando ele me foi cansativo ou monótono, eu prefiro não citar, porque a leitura ela é algo muito individual. O que não é bom para mim pode ser ótimo para outra pessoa. E se eu cito aqui um livro que eu tenha tido como um calo literário, pode ser que eu influencie alguma pessoa a não querer lê-lo e talvez ele seria um livro marcante para essa pessoa. Então eu prefiro não citar os livros que eu não gosto. Qual é o livro que mais gosta de ter na estante? Olha, eu leio muitos livros de autores independentes contemporâneos. Então, assim, eu tenho uma dezena de livros que eu amo ter na minha estante, principalmente livros de amigos, livros de mulheres que estão fazendo sucesso atualmente. Então, também eu não poderia citar um só, porque se eu citar um só, eu vou estar sendo injusta. Existem dezenas de livros que são meus xodós na estante. Qual é o livro mais velho na sua estante? Qual o livro mais velho na sua estante? É Vidas Secas. O livro mais velho que eu tenho na minha estante é ele. Qual é a sua mania literária? Eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu sempre leio de 2 a 3 livros ao mesmo tempo. E vamos lá, se for para eu falar de uma mania minha literária como escritora, seria o silêncio. Eu não consigo escrever com nenhum tipo de ruído. Me incomoda demais, eu preciso estar muito quieta e calma e não pode haver ruídos para que eu consiga produzir. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, então eu vou indicar um livro de um escritor independente. E eu podia citar inúmeros livros de autores independentes, porque temos uma centenas de bons autores produzindo, autores e autoras fazendo trabalhos fantásticos. Mas eu vou indicar hoje aqui A Falésia da Árvore de Fogo, da Carol Bernardes, que é um livro fantástico e que vale muito a pena ser lido. E é uma autora que tem se destacado diante do cenário literário aqui do estado de São Paulo e eu acredito que ainda vão ouvir falar muito dela. Eu também gostaria de indicar, se me permitem, o livro Santuário, da Maya Fawkes, que é um livro fantástico, assim como a autora também. É um livro lindo e merece muito ser lido. E se eu for começar a indicar todos os livros, eu vou ficar aqui por muito tempo, então eu vou deixar essas duas indicações hoje para vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço o convite, agradeço muito pela participação. Um beijo forte para vocês. Até a próxima. Cara, muito legal o trabalho da Viviane, né? E quanta sensibilidade atravessa essa autora, gente. Ela recebia uma bênção a cada pesquisa de campo, conheceu a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, de maneira oral, com a mãe contando para ela, né, como era a história de Vidas Secas, enfim. Um universo de mulheres sábias e fortes rodeiam a Viviane e acredito que isso acabe sendo colocado em suas obras, principalmente nesse livro que fala de um costume tão antigo e sensível que é o ato de benzer as pessoas, né? Eu achei incrível, eu estou curiosa demais para ler esse livro. Eu descobri esse livro fazendo pesquisa, né, nas redes sociais, procurando por autores e acabei encontrando, né, atravessando aí o caminho da Viviane. E o mais curioso é que a minha avó também era benzedeira, né, a mãe de minha mãe também era benzedeira, né, e muito me chamou a atenção, me emocionou. Quando eu vi o livro da Viviane e entrei em contato e ela aceitou participar. Então foi bem bacana, né, ela ter aceitado. E um fato bacana, né, esse livro ele participou de um edital, né, do PROAC, que é um programa de apoio, né, à cultura em São Paulo. E assim, a publicação desse livro foi possível por conta desse edital, né? Então, quanto é bacana existirem políticas públicas para poderem apoiar autores e artistas de diversas áreas, né?
Então, se você é um autor, se você é um artista plástico, enfim, sempre procure saber dos editais na sua cidade, no seu estado, porque é possível participar através deles e é necessário e eu acho que é importante, porque isso é um retorno para a sociedade do que a gente mesmo contribui com os nossos impostos, né? E aí o livro de Viviane Ferreira Santiago é um exemplo disso, né? Dessa política pública apoiando a literatura nacional. Bom, para aflorar a curiosidade, eu vou ler um trecho do livro. O meu livro, o senhor carteiro ainda não me entregou, está a caminho. Viviane me enviou, mas ainda não chegou. E ela me enviou esse trecho para poder ler aqui no episódio. Havia um pequeno embrulho no chão da sala, vermelho em seu todo, costurado com linha azul. Disfarcei que amarrava os sapatos e o levei ao bolso. Roubo de objeto sacro. Qual seria o tamanho do pecado? Não me recordo bem do rosto da senhora que fazia os benzimentos. Lembro-me de ter sido benzido por ela poucas vezes. Minha mãe não se sentia muito à vontade em expor seus ideais leigos de certeza sobre minhas causas a ela em especial. O desconforto talvez existisse por essa benzedeira discordada das demais senhoras, que geralmente atribuíam minhas dores de garganta a eu ser um menino príncipe. Afinal, Dona Hilda também se envaidecia com o diagnóstico de ter dado à luz a um membro da realeza. Mamãe desperdiçou anos de sua vida na tentativa de me ver curado. Passei por muitos hospitais e me acostumei a tomar injeções doloridas na bunda. Não houve uma vez que não chorei. Chorava pela dor da agulha penetrando minha carne e o líquido adentrando meu corpo com uma sensação de fogo. Por isso, ir receber benzimento era minha primeira escolha sempre que questionado. Meu pai nunca foi de opinar sobre as crenças de minha mãe. Estava mais ocupado cuidando dos meus outros irmãos, que acabavam sendo deixados de lado nas saídas constantes que eu tinha junto a ela. Hoje, quando me lembro, penso ser esta uma das razões para que Ronaldo, meu irmão do meio, tenha sido, por um período, um tanto precavido com minhas tentativas de aproximações. Eu roubei descaradamente todo o cuidado que era a eles devido por serem os filhos menores. O fiz sem nenhum fio de arrependimento ou culpa. Agora, sendo homem adulto e livre das dores de garganta, bem, ainda assim, não me arrependo por completo. Eram os melhores dias os que mamãe me carregava para benzer. Bonito, né? A coisa da fé dos nossos pais, né? E fé da mãe de curar o filho e de usar dessa cultura popular, né? Desse conhecimento popular para resolver as questões, né, de saúde. São curiosas, né? Eu gostei demais desse trechinho, louca para chegar meu livro para poder ler. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu te agradeço pela companhia. Te convido a, se você realmente curtiu, dar um joinha aqui, clicar no curtir e compartilhar com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas conheçam o trabalho do programa literário, tá bom? E se você é um autor ou autora e quer participar aqui do Eu Que Fiz, eu te convido a entrar aqui, mandar um e-mail aqui para euquefiz@revoluta.com. Eu vou ter prazer em te responder e a gente alinhar tudo, eu te explicar como é que é a produção, pré-produção dos episódios, para que você participe da próxima temporada do Eu Que Fiz, tá bom? Então é isso, chegamos ao final do episódio 11 da temporada 4 do Eu Que Fiz. E como eu sempre digo, só a arte salva. E eu vou terminar com uma frase de Franz Kafka. Um livro deve ser um machado que quebra o mar gelado em nós. Bom, até o próximo episódio. Um beijo e tchau.